Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo um problema sobre a disciplina de Físico-Química A do 11º ano, mais concretamente no tema da Física, um exercício que incide sobre o movimento circular uniforme. Aqui a questão diz-nos o seguinte: o telescópio Hubble descreve em torno da Terra uma órbita praticamente circular, com velocidade de valor constante, ao qual designamos como V, e uma altitude de cerca de 5,9 vezes 10 elevado ao quadrado, isto em quilómetros. Bem, temos aqui duas questões. Na primeira conclua justificando. Esta circunferência não pertence ao exercício, eu apenas adicionei para fazer assim aqui um esquema. Então, na primeira questão diz: conclua justificando se a aceleração do telescópio Hubble é nula, e numa segunda questão calcula o tempo que o telescópio Hubble demora a descrever uma órbita completa, considerando então a velocidade orbital do satélite igual à raiz quadrada entre o quociente da constante de gravitação universal, a massa vezes a massa da Terra, a dividir então pelo raio da trajetória, apresentando todas as etapas de resolução. Bem, relativamente à questão 9.1 temos o seguinte: conclua justificando se a aceleração do telescópio Hubble é nula. Vocês costumam errar esta questão, por isso é preciso ter algum cuidado. Alguns de vós dizem: como a velocidade é constante, né? Se a velocidade é constante, então não há aceleração. Então a aceleração é nula. Então diziam: a aceleração é nula, visto que a velocidade é constante, então a aceleração é igual a zero, porque o módulo da velocidade não varia. Cuidado, está errado. Vocês têm que ter cuidado nisto. Se estivessem no movimento retilíneo, tudo bem. Estando no movimento circular, esqueçam. Não é? Cuidado. Vocês têm que ver que a aceleração é um vetor e é dado pela soma, ou seja, pode ser decomposta em dois tipos de aceleração. Temos a aceleração normal e temos ainda a aceleração tangencial. E reparem que esta aceleração tangencial, esta aqui, mede a variação do módulo do vetor. Isto seria a norma. Sim, podemos interpretar como norma, mas tudo bem. Mede a variação do módulo do vetor de velocidade, ou seja, o seu valor. Se a velocidade não muda em módulo, esta aceleração tangencial é igual a zero, que é o que acontece neste exercício. Se vocês têm que a velocidade é constante, isto é em módulo, né? Se o módulo da velocidade é constante, está a implicar que esta aceleração tangencial seja igual a zero. Mas cuidado, vocês têm outra aceleração. Vocês têm a aceleração normal, e esta existe, né? Esta existe e vocês sabem calculá-la. Aliás, a aceleração normal, o módulo, será simplesmente V quadrado sobre R. Quer dizer, e isto, existindo velocidade, não é zero. Cuidado. Agora, vocês, o que é isto da aceleração normal? O que é que ela vai medir, né? O que é esta aceleração normal mede? Mede a variação, não do módulo do vetor, ou seja, não do valor em si, da intensidade do vetor, mas sim mede a direção do vetor. Ou melhor, mede a variação da direção do vetor. Ok? Da direção do vetor velocidade. E a direção do vetor velocidade muda. Imaginem lá, vocês estavam assim aqui neste ponto da trajetória circular. Vocês sabem que, ou pelo menos deveriam saber, que a velocidade é sempre tangente à trajetória. Seria aqui. E depois imaginem lá neste ponto. Um ponto assim um pouco mais à frente. Por exemplo aqui. Tracem lá o vetor velocidade, que é tangente. Como é que ficava? Assim. Quer dizer, o comprimento do vetor, que é a intensidade do vetor, ou seja, o módulo, não muda. Mas o que é que acontece à direção do vetor? Muda. E então, se a direção muda, tem de existir uma aceleração que está a causar essa mudança na direção da velocidade. E é essa aceleração normal, mede a variação da direção do vetor. Por isso é que a aceleração não é nula, apesar da vossa velocidade ser constante. Se imaginassem a partícula, por exemplo, aqui, e traçassem assim o vetor velocidade, é tangente, né? Vai ter o mesmo comprimento de todos os outros, porque a velocidade é constante, mas está a mudar em direção.
E o que causa essa mudança é exatamente a aceleração normal, que mede a variação da direção do vetor. Reparem, se quisessem representar a aceleração normal aqui na figura, a aceleração normal aponta sempre para o centro da trajetória e cuja direção há de ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Não é? Reparem, a reta tangente, no ponto de tangência, se vocês apontam para o centro, quer dizer, têm sempre ali um ângulo de 90 graus. Por exemplo, nesta segunda situação, a aceleração normal aponta para o centro da trajetória, volta a fazer um ângulo de 90 graus, nesta situação, exatamente a mesma. Okay? Por isso, em termos de resposta, a aceleração não é nula, apesar da velocidade ser constante. Isto para a resposta ficar completa, vocês dizem, apesar da velocidade ser constante, o que vai implicar que a aceleração tangencial, que mede a variação do módulo do vetor da velocidade, ser igual a zero, porque a velocidade é constante. No entanto, existe a aceleração normal, e existindo a aceleração normal, quando vos falam sobre aceleração, é a aceleração toda, vai ser a soma destas duas. Existindo a aceleração normal, que mede a variação da direção do vetor, como o vetor velocidade muda a direção, irá existir então a aceleração normal, o que ocorre que o vetor aceleração, a aceleração não pode ser nula. Ok? Bem, relativamente à segunda questão, nós temos aqui o seguinte. É-nos pedido então para calcular o tempo que o telescópio Hubble demora a descrever uma órbita completa. E reparem que no movimento circular, descrever uma órbita completa, esse tempo é exatamente aquilo que a gente designa de período, não é? O período é exatamente o tempo que o corpo demora a dar uma volta completa. Então nós queremos determinar o período do telescópio Hubble, sabendo que, ou considerando, já nos dão aqui a forma da velocidade orbital do satélite, que é igual à raiz quadrada da constante de gravitação vezes a massa da Terra, vezes o raio da órbita, e sabendo então esta forma da velocidade orbital, é-nos pedido que determinemos então o período. Vocês aqui vão precisar de alguns valores que eu vou passar aqui. Temos então a constante de gravitação universal, que é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Precisam ainda da massa da Terra, que é exatamente igual a 5,98 vezes 10 elevado a 24. Isto, obviamente, falando em quilogramas. Precisam ainda do raio da Terra, né? Vamos precisar assim do raio da Terra, que é exatamente igual a 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros. E penso que estas constantes são suficientes. Exato. Agora, olhando para esta fórmula, onde está o período? Né? Como é que vamos calcular o período? Bem, eu aqui vou simplesmente apresentar as fórmulas. Eu já tenho um vídeo lá no canal, na lista dos vídeos de Física do 11º ano, onde faço uma abordagem teórica ao movimento circular e eu explico, de certa forma, de onde é que vêm as fórmulas. Neste exercício vou apenas aplicar. Então reparem, velocidade relacionada com período, isto aparece, reparem que o período vem de onde? Vem da velocidade angular, que é exatamente, cuja forma para o movimento circular uniforme é exatamente igual a 2π sobre o valor do período. E vocês sabem ainda da relação entre a velocidade e a velocidade angular, que é a qual velocidade é exatamente igual ao produto entre a velocidade angular e o raio da trajetória, substituindo a velocidade angular pelo quociente entre o dobro de π e o período, nós havemos de encontrar aqui uma fórmula equivalente a esta, onde temos que a velocidade linear há de ser exatamente igual a 2π, fazendo a substituição da velocidade angular, será 2πr sobre o período. O que, resolvendo ainda esta fórmula em função do período, quer dizer, basta trocar ali com a velocidade linear, multiplicaria pelo período ambos os mesmos, depois dividiria pela velocidade e então obteria que a forma do período neste exercício seria dada por 2π vezes o raio da trajetória sobre então o valor da minha velocidade
orbital, neste caso do satélite. Efetuando então aqui os cálculos, eu vou fazer isto assim de forma segmentada. Reparem que eu preciso do raio da trajetória, e cuidado com o raio da trajetória, vocês às vezes incorrem neste erro, dizem que o raio da trajetória, nós temos ali a altitude do telescópio Hubble, o raio da trajetória não é este, não é? Imaginem que tínhamos assim aqui o telescópio. Tínhamos assim aqui o telescópio Hubble, quer dizer, aquela medida é só a altitude, mas o raio da trajetória tem de ir até o centro, não é? Tem de ir até o centro. Então nós daqui até aqui vamos ter o raio da Terra e depois daqui até aqui vamos ter a altitude do nosso telescópio. O que isto quer dizer? Quer dizer que o raio da trajetória, ou da órbita, como vocês quiserem chamar, será simplesmente igual ao raio da Terra mais a altitude do satélite. Colocando então os cálculos aqui, nós vamos ter que o raio da órbita será o raio da Terra, que já referenciei ali em cima, ou seja, 6,4 vezes 10 elevado a 6, mais a altitude do satélite, que vinha em cima do exercício, vinha no enunciado, 5,9 vezes 10 à quinta. O que isto quer dizer que o raio da trajetória há de ser simplesmente igual, efetuando os cálculos, a 6,99 vezes 10 à sexta metros. E então, neste momento, já temos o raio da trajetória. Para calcularmos o período, falta determinar exatamente este valor da velocidade, no qual vamos utilizar aquela fórmula que nos foi dada no exercício. Nós sabemos que a velocidade linear é exatamente igual à raiz quadrada do quociente entre a constante de gravitação universal e a massa da Terra, a dividir então pelo raio da órbita ou da trajetória. Temos tudo, podemos então calcular o valor da velocidade orbital, que será simplesmente igual à raiz quadrada, constante de gravitação, eu dei-vos ali, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, 6,67 vezes 10 elevado a 11, não a menos 11, peço desculpa, não, menos 11, isso, menos 11, está certo. Vezes então a massa da Terra, que também vos dei aqui em cima, a massa da Terra é 5,98 vezes 10 elevado a 24, ou seja, 5,98 vezes 10 elevado a 24, a dividir pelo raio da trajetória, que já o temos ali, que seria 6,99 vezes 10 à sexta. O que isto me vai dar relativamente à velocidade 7.000, peço desculpa, efetuando os cálculos, a dar 7.553,96 metros por segundo. E temos então a nossa velocidade. Agora é só uma questão de vocês voltarem aqui a esta forma do período e introduzirem os valores. Vamos ter então que o nosso período há de ser igual a 2π vezes o raio da trajetória, que é 6,99 vezes 10 à sexta, a dividir então pelo valor da velocidade, que é 7.559,96, o que isto há de dar aproximadamente 5.814 segundos. E temos então o período, ou seja, o tempo que o telescópio Hubble demora a descrever uma órbita completa. Fico-me então por aqui, neste problema. É sempre um prazer enorme poder ajudar-vos. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.